Fortaleza. Aqui o podcast, vai. Vou começar. Pois, começa aí. Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast do Papiano. Hoje a gente tá aqui com o Lucas, cara, um convidado especial pra gente falar sobre... Qual o tema mesmo, que eu não tô lembrando? Como vencer os vícios da pornografia. Como vencer o vício da pornografia. Gente, eu tô aqui como convidado, não preparei nada sobre o assunto, mas a gente vai papear como um jovem aqui, de jovem para jovem. O Lucas trouxe um assunto muito interessante, eu acho que o jovem hoje precisa escutar, precisa entender os malefícios que isso faz na vida da gente. Então bora começar com uma oração aqui, tá? Puxa a oração aí, Gabriel. Primeiro vamos entregar o dom da vida do Lucas, estender a nossa mão pro Lucas, agradecer por ele estar aqui, né? Tá batendo esse papo com a gente, vamos entender. Rezar uma Ave Maria por ele e um Pai Nosso por ele. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dois, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não nos tentação, mas livrai todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. São José, Rogai por nós, providenciai. E aí, Lucas, como é que tá, cara? O que você tem a dizer de início aí pra gente começar o nosso papo sobre pornografia? Eu fiquei sabendo, antes de começar aqui o papo, gente, o Lucas falou um tema muito massa aqui. A pornografia hoje é como se fosse a pandemia, é como se fosse também uma pandemia, como se fosse uma doença. Né, Lucas? Fala um pouquinho mais sobre a gente. Sim. Hoje existem alguns autores que classificam o vício da pornografia realmente como uma doença, certo? E colocam também como uma pandemia, a pandemia do vício da pornografia, de modo que é algo presente em todos os continentes do mundo. Então, existem autores que classificam ele desse modo, pois por afetar digamos assim, a função fisiológica da pessoa, certo? Como qualquer outro tipo de vício, ok? Pode ser sim classificado como doença e como doença seria classificado como pandemia, tá? Por quê? Bem, que é uma coisa que ocorre no mundo todo, é um problema do mundo todo, é isso? Exatamente. E assim, poderia ser classificado como uma doença por quê? Porque, assim como todo vício, o processo de vício, existe nele uma relação fisiológica na questão hormonal das endorfinas. De um modo que, quando você pratica algo que lhe dá prazer, no seu corpo é liberado endorfinas, que são esses hormônios do prazer. E quanto mais você pratica essas coisas que vão gerando endorfinas, mais endorfinas você vai querendo. É algo que gera um vício. De fato, no seu é como se fosse tipo a droga, entendeu? A droga também libera que vicia, que deixa você dependente. Dopamina. E eu já ouvi falar disso, cara, tipo assim, de muita gente dependente de pornografia, tipo assim, como se fosse realmente droga. A pessoa não consegue viver sem, não consegue dormir sem, entendeu? A pessoa realmente tem abstinência, fica doente se não tiver aquilo, entendeu? Tem esse nível mesmo? Existe esse nível? Sim, existe esse nível de vício, sim. Inclusive, existem homens que fazem, homens e mulheres, no caso, que fazem terapia exatamente para poder, inclusive, até uma relação saudável a dois, porque muitas vezes não conseguem. Ele não consegue mais fazer, digamos assim, fazer com a mulher dele, né? Tanto ele... Eu acho que é mais questão, tipo assim, ele tem uma esposa, mas só que mesmo assim ele não consegue se livrar. Exatamente. Chegar a esse ponto. Deve afetar muito o casal, né, cara? Tipo assim, como casal mesmo, principalmente questões, como deve ser a pornografia deve ser uma coisa que... E muitas vezes ele deve ter aquela não verdade, né? A esposa não deve saber, ou o esposo não deve
Nem? Também. Mas querendo ou não, é algo que vai ferindo o relacionamento a dois. Tanto principalmente no matrimônio, no caso, sabe? É algo que vai realmente ferindo ali. Vai realmente gerando uma ferida. Porque afasta. Entende? Porque, tipo assim, você se aparta, no caso o homem, se no caso a gente vai falando de um homem que tem esse vício, ele se aparta da sua mulher para poder recorrer à pornografia. Ele encontra prazer em si mesmo. E que é o errado, né, mano? Pois é. Ele vai começando a se isolar também, né? Isso, exatamente. Sabe? Então existe esse papel realmente das endorfinas, é um fator assim, principal para poder explicar esse processo de vício. Essas endorfinas que elas vão gerando também uma depressão de dopamina. A dopamina vai fazendo menos efeito. Ok? Então, né, também é importante a gente, assim, no sentido espiritual da coisa, né, que entender que a pornografia e masturbação não são a mesma coisa. Elas têm origens diferentes. Né? São coisas diferentes. São dois pecados diferentes. Apesar de existir uma relação entre os dois, não é a mesma coisa. Eu já assisti uma pregação em que o pregador falava que assim, são coisas diferentes, mas que, cara, um anda do lado do outro. É que assim, é quase impossível. Exatamente. Tá em um, não tá no outro. É quase impossível. Anda de mão dada. Anda de mão dada. O casal do pecado, entendeu? Tem, tipo assim, um pecado e eles são um casal. Entendeu? Esse cara é um duplinho. Perigoso. A pornografia puxa a masturbação, mas geralmente a masturbação não puxa a pornografia. Geralmente puxa também, né? Mas assim. Tem uma relação, entendeu? Tem uma relação. Existe uma relação, mas inclusive vários santos da igreja, eles afirmam que, digamos assim, um pecado, ele não costuma andar sozinho, ele carrega um monte com ele. Sabe? Não é nem só, digamos assim, a gente colocando, ilustrando bem a coisa, não é somente o pecado da masturbação que anda junto com o pecado da pornografia, mas muitas vezes o pecado do cobiçar, ele carrega o pecado do roubar, ele carrega o pecado da maledicência, sabe? Então o pecado geralmente não costuma andar só, sabe? Mano, com certeza. Eu já ouvi uma expressão de tipo assim, de um amigo meu de uma formação, ele falou o seguinte: os 7 pecados capitais, a pessoa, ela sempre tem um pecado que é mais grave. Por exemplo, ou ela tem mais propensão a ser preguiçosa, e essa preguiça leva a ela a ser ocioso, e essa ociosidade leva a ela a praticar a luxaria. Entendeu? Sim. Então, assim, é um pecado dominante que dá ramificações a outras, entendeu? Então, assim, uma cadeia, é uma coisa que eu relacionei na minha cabeça. O pecado, você tem um pecado que é dominante, se precisar de pecados capitais, se você é muito irado, você tem muita ira, sente muita raiva, descontrolado, se descontrola muito fácil, isso é o pecado dominante que te leva a fazer muitas outras coisas, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma cadeia que vai se disseminando. O cristão, ele precisa identificar, fazer um retiro pessoal, perguntar a Deus: Senhor, qual o pecado que é mais dominante em mim? Aquele pecado que me impede de ser uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida, entendeu? E você começa a tratar daquilo. E não é tipo assim, vou tratar do meu pecado aqui e vai ser rapidão, vai ser um mês que eu consigo me livrar. E também é bom ter um acompanhador, alguém que vai lhe orientar, né? Paulo Padre Ricardo, ele fala o seguinte: você tem que pegar um pecado venial, se você mente muito, por exemplo, e você tem que praticar ele, tentar treinar ele para não fazer mais esse pecado durante 2 anos, 1 ano, entendeu? Para você exterminar isso da sua vida. Então, assim, é uma luta que não acaba, entendeu? Não acaba. Imagina, e um pecado da carne, que é pior ainda. No podcast passado, no meu primeiro podcast, eu gravei com o Gabriel, a gente falou sobre, como é que eu posso dizer? Sobre evangelização nas redes sociais. Cara, tem uma frase... Teve uma frase que eu falei que era de São João da Cruz. Ele falava que é o seguinte: existem 3 grandes guerras: a guerra contra o mundo, a guerra contra o diabo e a guerra contra a carne. E a guerra contra a carne, contra você mesmo, é a pior de todas.
Porque ela nunca acaba. Ela sempre vai estar lá e só vai acabar quando você morre. Quando você tá no caixão, aí ela para, entendeu? Sim, com certeza. Inclusive, tu falou da questão da ociosidade. A ociosidade que caminha junto com a pornografia. Muitas vezes caminha junto. Tem um cara... Tem um cara, acho que nas redes sociais, eu não sei o nome dele, mas ele é católico também. Muito massa, alguém me indicou ele. E ele falava realmente sobre esses vícios de pornografia e masturbação. E aí, macho, a gente assistindo as lives, ele falou na live dele que é o seguinte: um dos grandes problemas que geram a pessoa assistir e consumir pornografia é o fato de que ela não se sente amada. E ela, por não se sentir amada, ela busca no final do dia dela, que o dia dela não foi bom, é o prazer naquele ato, entendeu? A pessoa passa o dia sentada, a pessoa passa o dia assistindo televisão, a pessoa não tem um trabalho, a pessoa não tem com quem conversar, a pessoa não sai, não se relaciona com ninguém, não vai à igreja, não vai à missa. No final do dia ela se sente mal. E por esse se sentir mal, ela é tentada buscar aquele prazer. Então, assim, às vezes... felicidade momentânea. Isso. Assim, eu perdi o fio na meada aqui. Mas às vezes a pessoa, por não se sentir amada, por não se sentir suficiente para ela mesma, ela busca em outras coisas. E sozinha, entendeu? Com certeza. Inclusive, não somente por conta não somente por causa desse contexto de buscar, digamos assim, uma felicidadezinha no meu dia, sabe? Mas até existem casos de pessoas que, por exemplo, que não receberam o amor da mãe, certo? Que não se sentem amados pela sua própria mãe, ou por seus familiares, que acabam gerando em si essa ferida, buscam, digamos assim, esse amor, esse falso amor, certo? Na masturbação. Buscam na masturbação aquilo que não conseguem dos pais. Sim. Isso é muito louco, né, mano? Porque, assim, às vezes não é nem culpa sua. Às vezes você nem sabe o problema, o porquê que você faz aquilo. Às vezes você quer sair daquilo, mas tem algo por trás que você não sabe, entendeu? E às vezes você precisa de cura. E como é que você faz essa cura, cara? Você tem que se propor, você tem que ficar na frente de Jesus, você tem que rezar. Porque, cara, você tem que rezar. É tipo orar e vigiar pra não cair. Confissão. Caiu, não. Cara. Vai lá e confessa. Caiu, vai lá e confessa. Mas, eu acho que o primeiro ponto mesmo, certo? A gente compreender que a gente não se conhece profundamente, sabe? Uma coisa assim, que na minha caminhada foi uma coisa que desmistifiquei muito, sabe? Aquela frase: eu sei o pior que eu posso ser. Sim. Eu descobri que eu não sei quão pior eu consigo ser, entendeu? Eu não sei até onde eu consigo ser ruim, não sei até onde eu consigo realmente pecar. Mas Deus sabe, Deus ele conhece. Deus sabe. Ele conhece aquele pecado mais escondido. Então, o primeiro passo para você superar um pecado, uma ferida, é conhecê-lo. Para conhecê-lo, a gente precisa recorrer à oração. Porque Nosso Senhor, ele vê aquilo de nós que está ferido. Sabe? É o primeiro passo, digamos assim. Tem uma frase de São Paulo, né? Que ele fala o seguinte: é muito o que tu tá falando. Às vezes eu quero fazer o bem que... Como é? Às vezes eu faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero, entendeu? Exatamente. Tentando fazer o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Isso. E também, assim, você conhecendo o seu pecado, é um primeiro passo para você pedir a Deus realmente a cura do seu pecado, né? Pela passagem, Jesus mesmo disse, né? Pedir e recebereis. Então, se a gente não sabe nem o que é que tá, tipo assim, nem o que é que tá acontecendo com a gente, como é que a gente vai saber o que pedir? Sim. Sabe? Senhor, resolve aí que eu não sei não. Jesus pode sim, cara. Mas assim, eu tenho uma coisa importante que a gente tava conversando também sobre concupiscência, cara. Porque assim, a gente tem que entender que por ser humano, por ter nascido já manchado pelo pecado, a gente é propenso a cair. A gente já está propenso a cair. A gente é inclinado a fazer coisas erradas o tempo todo. Mas a gente tem que se policiar sempre. Então, assim, você saber disso, eu posso a qualquer momento matar alguém. Entendeu? Porque eu sou inclinado a fazer o mal. O ser humano é inclinado a fazer o mal pelo pecado original. Então, assim, o que é a concupiscência? Quando Adão e Eva pecou, aí entrou o pecado, pronto, o ser humano foi manchado ali.
Porque até então, Jesus tinha feito a gente, imagem e semelhança de Deus, um ser puro. Sim. Mas também tem aquela diferença, quando a pessoa não sabe que aquilo que ela tá fazendo é pecado, quando ela não entende ainda, não tem maturidade. Essa questão da concupiscência que tu fala, são 3, certo? Que é a do ter, poder e possuir, tá? E que seriam inclinações humanas, sabe? Que por si elas não são más, certo? Mas se vividas desordenadamente se tornam más. Mas são condições humanas, sabe? Existe no ser humano, a partir do pecado, quando surgiu o pecado, começou a surgir esses 3 aspectos na vida humana, que é o ter, o poder e o possuir, ok? E que esses 3 aspectos que surgiram, se vividos desordenadamente, que surgiram os pecados. Por exemplo, o poder, ok? Você ter condição de subsistir, de viver, de ter uma vida digna, certo? Estaria dentro da concupiscência do possuir, certo? E é saudável, é sadio você querer realmente ter uma vida digna. Mas está dentro. Quando é que chega a ser pecado? A concupiscência de ter poder? É quando você é ganancioso. Quando você Exatamente, quando você busca a ganância, busca as coisas dos outros, por exemplo. Aí já cai na inveja, vai para outros pecados, é muito louco, né? Exatamente. Pronto, da origem. Vai puxando a série de coisas. Da origem a isso aí, tudinho. Então são 3. São 3. Mas assim, são 3. Aí, esse é o do poder. Exemplo, esse é o poder, certo? E entenda a diferença, porque antes do pecado original, por exemplo, o homem não tinha necessidade de ter bens para subsistir. Porque Deus já dava tudo, né? Exatamente, porque Deus já dava tudo. Sabe? Ele não necessitava daquilo. Não necessitava. Então, foi coisas que surgiram após o pecado original. Ok? Esse foi realmente o poder. Qual foi o próximo? A próxima concupiscência? A concupiscência do... Possuir. Certo? Acho que esse exemplo que a gente deu agora há pouco, talvez se enquadre também muito bem nessa... A de possuir, né? Da ganância, né? Exatamente. Possuir a ganância também, sabe? Então a concupiscência do poder é mais tipo assim, eu quero ser reconhecido, eu quero ser o melhor nisso. Exatamente. Aí a do possuir já é mais pra ganância, né? Porque é aquilo de ter. Exatamente. Aí entra também aí o sucesso, né? Que a pessoa começa a querer ter sucesso. Sobe a cabeça, esquece de tudo. Exatamente. Aí gera uma desordem na concupiscência do poder. E é muito louco, porque assim, às vezes é coisa sutil, sabe? Às vezes você tá fazendo, por exemplo, você abriu uma empresa, a empresa começou a crescer, e aí você, por estar crescendo, subiu a cabeça, mas você não tá muito ligado no dinheiro. Eu tô aqui no pé do chão rezar, porque o dinheiro pra mim não é problema. Mas você esquece de, sei lá, você tem uma esposa, sabe? Você tem uns filhos, e por ter uma empresa, você começa, eu quero fazer ela crescer, e trabalhar, aí você esquece a criação. Começa a pensar só no viver pelo dinheiro, né? Você começa a passar a viver pelo dinheiro. Às vezes não é pelo dinheiro, entendeu? Mas são sutilezas que também causam desordem, entendeu? Tem coisas, isso tudo, mas falta de tempo pra família, falta de tempo pra educação dos filhos, causam desordem no matrimônio. Porque Deus fez para que a gente, homem e mulher, os pais, eduquem os filhos para o redil santo, que é a igreja. Sim. Os seus filhos para Deus. Tem uma visualização de uma santa que eu não lembro, mas eu já ouvi isso, que ela tem uma visualização de que quando um casal tem um filho, Deus lá no céu já prepara a coroa dessas crianças, do filho. E é a obrigação dos pais fazer com que essas crianças recebam essa coroa lá no céu. Entendeu? Você vai ser cobrado. Quando você é pai e mãe, você é cobrado da coroa dos seus filhos. Entendeu? Se os não forem pro céu, você é cobrado disso. Então, assim, são às vezes sutilezas que também geram pecados enormes lá na frente, entendeu? Que a gente nem sabe. Mas porque
Tipo assim, se o inimigo ele fosse explícito, naquele momento ninguém pecava, sabe? Então, ninguém pecava. Se a gente visse a feiura do pecado, a gente não chegava nem perto. Exatamente, se a gente visse a feiura do pecado, a gente não chegava nem perto. Chegar nem perto. Tem um. Não sei quem foi que disse também, mas teve, acho que Santa Catarina, não sei, mas ela falou o seguinte: que se uma alma do purgatório ou uma alma do inferno, a gente viesse pra Terra e a gente sentisse o cheiro dela, a humanidade toda morria. Porque é um odor de pecado que, assim, é assim, insuportável, entendeu? Insuportável. Sim. Sabe? E dentro dessa concupiscência do possuir, nós encontramos a desordem dessa concupiscência, a gente encontra o pecado da pornografia. Sim. Porque quando você vê um vídeo, uma revista pornográfica, você tá... que, na verdade, o movimento, sabe, quando você olha esse tipo de coisa, é você desejar aquilo que você está vendo. Então, é um desejo de possuir, sabe? De querer ter, querer ter aquilo só pra você. Exclusivamente pra você. Isso, de querer ter pra você. Então, é algo voltado pra concupiscência do possuir, né? E por último, concupiscência, a gente teria a concupiscência do prazer. Ok? Que essa seria a concupiscência de você fazer coisas que para você são agradáveis. Aí sabe? Entra mais a parte da masturbação, né? Isso, aí, exatamente. Por isso que é diferente, né? Porque, entendi. Por isso que é diferente, pô. Entendeu? Pronto. Mas a gente precisa entender, por exemplo, eu gosto de bolo de chocolate. Se eu comer um bolo de chocolate, eu vou ter prazer comer naquele bolo. Eu vou ter prazer comendo bolo. Sim. E aí, só porque eu tô tendo prazer comendo bolo, isso é uma coisa pecaminosa na minha vida? Não. Sabe? Mas existe toda uma ordem, é necessário existir uma ordem. Sabe? Naquilo que você vai fazer, né? Naquele prazer, o que você vai fazer com aquilo. Exatamente, não viver o prazer pelo prazer, sabe? Tipo assim, não viver... não viver o prazer pelo prazer, não viver o prazer em si mesmo, pelo alto desejo. Não é algo saudável, né? Tanto não é salvível como não é saudável para a sua vida. Entende? Tem aquilo que eu falei de São João da Cruz, que ele falou que as 3 guerras, né? A terceira guerra é contra nós mesmos e ela nunca acaba. Então, assim, cara, a gente tem que tomar. Uma das formas da gente controlar nossos prazeres, que eu acho que a igreja indica, é o jejum, cara. Assim, se você não tem costume de jejuar, o jejum funciona. E quem não sabe por que jejuar, é como se fosse um treinamento para você controlar o seu corpo, o jejum. Pelo menos é como eu vejo, eu não sei como vocês veem, depois vocês partilham. Mas como é um treinamento para você controlar o seu corpo, as suas vontades. É porque, assim, se você, em um determinado momento, abdica de não vou comer essa refeição e você tá com fome, você treina o seu corpo, você treina a dizer não pro seu corpo, pro seu querer. Porque muitas vezes a gente é tentado, como São João da Cruz disse, a querer aquilo que o nosso corpo quer. E se a gente for dar tudo que o nosso corpo quer, a gente cai na concupiscência do ter, do prazer e do possuir. E a gente precisa ter controle. Então o jejum é uma forma de você dizer não, de dar um freio, de se controlar. E uma vez eu vi isso, mas eu não vou fazer. Entendeu? E uma vez, falando daqui, eu vi uma pregação que a moça dizia que muitas vezes a gente não gosta daquela comida. Por exemplo, eu vou comer mais daquela comida que eu não gosto e menos da que eu gosto, porque eu vou estar mortificando. Aí começou a estar mortificando. Eu gosto mais de bolo de chocolate, então eu vou comer menos e não gosto de arroz, vou comer mais arroz, porque aquilo eu vou estar oferecendo para um irmão ou para alguém para estar me mortificando. Então, assim, pelo que vocês estão falando, certo? Realmente é muito isso mesmo. Se eu estou vivendo uma desordem nessa questão do prazer da minha vida, eu estou buscando muito prazer, tipo assim, de forma desordenada, certo? Uma maneira de me educar é buscar aquilo que não me... E aí surge o jejum. Surgem as asceses, que seriam pequenos sacrifícios, sabe? Não somente o jejum,
Tá travando um pouco, Lucas. Peraí que eu vou chamar. Destrava, viu, Fibra? Eu vi. Tá travando um pouco, mas. Travou? Tô de volta. Sim. Tava falando do jejum. Não só o jejum, não só o jejum. Falando do jejum. Existem as asceses. Por exemplo, uma vez eu vi uma irmã que fez uma ascese bem interessante, sabe? O que é uma ascese? O significado da palavra ascese? Um pequeno sacrifício. Beleza. Um pequeno sacrifício, sabe? É um sacrifício. Algo que vai mortificando a minha carne, vai indo no lado oposto do prazer, algo que não me dá prazer, sabe? Que muitas vezes pode até me dar repulsa. Tem muita gente que vai dizer que você tá negando a si mesmo, mas não é negação. Não é negação, não seria negação. Na verdade, você tá educando o seu próprio corpo para você ter um pleno exercício da sua liberdade, sabe? Porque quando a gente ocorre uma desordem na nossa vida, principalmente no caso, por exemplo, do prazer, certo? Você não consegue viver sem determinada coisa na sua vida, entende? Por exemplo, no caso da masturbação, muitas vezes você não consegue viver, não consegue passar aquele dia, não consegue passar aquela noite, não consegue passar muito tempo sem realmente se masturbar. Você não consegue parar. Trabalhar direito, você não consegue se concentrar nas horas. Exatamente. Tipo, já fica contando as horas. Você não é livre. Contando o tempo pra chegar àquela hora. Sim. Então, tipo assim, é algo que você não consegue parar, certo? E que muitas vezes a gente tem o auto-engano de achar que pode parar. É que nem uma pessoa viciada em álcool. Se quiser eu paro. Eu bebo porque eu paro. Amar um pouquinho. É clássico. Na hora que eu quiser, eu paro. Na hora que eu quiser, eu paro. Isso é só brincadeira. Só hoje, amanhã. Já entendo assim, só hoje, amanhã não vou beber mais não, pronto. Isso aqui é só a última, essa aqui. Exatamente, sabe? É que nem tá fazendo uma dieta. Não, só um pouquinho aqui, só pegar um pouquinho de chocolate, amanhã... Só hoje. Hoje é domingo, tá liberado. Tipo isso, final de semana, sabe? Então, assim, um exemplo de ascese que eu vi uma vez minha irmã fazendo, sabe? Eu achei muito interessante. Ela comprou uma barra de chocolate, ela gosta de chocolate, primeiramente, ela comprou uma barra de chocolate, certo? E colocou, tipo, num instante, sabe? Que desse, inclusive, pra ela ver. E aí, ela pegou e disse assim... Eu só vou comer esse chocolate dia tal. E deixou lá o chocolate. Certo? Derreteu, não? E eu acredito que ela tenha passado os dias, tipo assim, desejando chocolate. Foi. Isso. Ela passou o dia querendo aquilo e olhando aquilo ali. Eu quero comer aquilo. Namorando aquele chocolate lá. Olhando aquele chocolate, não gosto. Deu uma travadinha aí, viu, macho? Pronto, deu uma... Oi? Voltou. Então, que foi mortificando. Então, assim, algo que vai... Se controlando, né? Isso. Sabe? E pra mim foi algo tão sutil, sabe? Algo tão, digamos assim, prático, um pouco. Entende? Pronto. Porque a qualquer hora você pode isso. A qualquer hora você pode fazer isso, a qualquer momento. Sabe? De qualquer coisa. E assim, até ela, por exemplo, escolheu um prazo de uma semana, mas às vezes você nem precisa fazer se abster de uma semana, sabe? Você pode, aquele momento, se você se abster de 30 minutos, já agrada o coração de Deus. Sim. Porque você tá tentando, sabe? né, pô? Deus porque ele sabe que você tá buscando. Às vezes, Jesus não olha assim, eu vou fazer jejum porque o meu irmão aqui ele tá fazendo jejum de pão e água, eu vou começar a fazer jejum de pão e água, sabe? Mas aquele jejum que o seu amigo tá fazendo, Deus sabe a intenção do coração dele. Às vezes, se você estiver fazendo um jejum só pra impressionar outras pessoas, pra pessoas verem, Jesus sabe a intenção. Então, assim, eu já vi uma pregação, acho que foi do Padre Antônio, que ele falou que tem muita gente que
que fazia jejum, fazia as coisas e postava, ficava aquela cara triste, porque para as pessoas saberem que ela estava fazendo jejum. Tem até uma passagem na Bíblia, né? Que Jesus, na hora que você estiver fazendo jejum, quando você estiver passando dificuldades, use seu melhor perfume, melhor roupa e saia com um sorriso no rosto. Isso. Então, mas assim, a gente tá falando da caixa de comida, né, e tudo mais. Mas nem é só na comida que a gente tem a oportunidade de fazer assédio, sabe? Você fazer, inclusive, coisas que você não gosta, pode ser usado sim como forma de assédio. Por exemplo, eu não gosto de lavar louça. Eu vou lá e vou lavar a louça por amor a Deus, sabe? Muitas vezes você não gosta de um determinado irmão. Vou dar um abraço. Eu vou dar um abraço no meu irmão por amor a Deus. Tentar sabe? perto dele na missa. Isso, exatamente. Sabe, são coisas que também vão mortificando sua carne, porque você está fazendo aquilo que você não quer. Entende? Você está fazendo o que você não quer. Entende? Em vista de uma plena liberdade a qual você tem como direito, digamos assim. E mascar um chiclete, entendeu? Ela troca um ato pelo outro. Pra fazer uma troca de hábito, entendeu? Então, assim, exatamente. O que tu tá falando é como se fosse isso, uma troca de hábito. A pornografia. Como se fosse isso, exatamente. Como se fosse isso. Sabe? Porque, como eu fui falando, existem várias coisas que podem nos proporcionar um prazer. Entende? Coisas desordenadas e coisas ordenadas. A pornografia é uma coisa desordenada, então você substituir a pornografia por uma coisa ordenada é fantástico, entendeu? Nesse ponto. Boa. Mas também não pode dar mole, né? Às vezes a gente acha, beleza, só fazer atividade física. Vai fazer atividade física, aí vai deitar de noite, vai dar chiclete de madrugada, dando mole, entendeu? Sim, se você dá mole, o diabo te pega, te espanca, não tem nem ver. Você tem que procurar, primeiro você tem que procurar aquilo que faz você pecar, né? Procurar o caminho pra poder... Você tem que se conhecer. Se eu assistir, eu ficar acordado até meia-noite, vai dar problema, vai dar B.O., entendeu? Aí você vou dormir, entendeu? Eu prefiro dormir. É aquela coisa, né? Tipo assim, você não quer, mas tá tentando cão, né? Tipo assim... Você não quer, mas você tá tentando aí. Outro dia eu vi uma reportagem da médica falando que até uma comida que você come pode estar estimulando o seu prazer. Isso. Com certeza, exatamente, mas... a comida ela pode estar estimulando o seu prazer e pode ser utilizado para, digamos assim, dar esse prazer de uma forma saudável, sabe? Sim. Se comer alguma coisa que você gosta, não é algo que gera uma desordem na sua vida. Na verdade, pode dar uma desordem, né? Mas não é o que acontece geralmente. Entende? E isso, para você entender melhor isso, você precisa ter um autoconhecimento, sabe? Conhecer a si mesmo. Entende? É muito enredado, pô. Acho que assim, mais do que você se conhecer, você tem que estar em pleno oração. Mas é exatamente isso. Foi até que a gente estava falando. Tipo assim, para você se conhecer, você precisa rezar. Exato. Entendeu? E saber que tudo que você sabe, se você sabe que aquilo faz você pecar, então você não vai tentar. Você sabe que aquilo não vai lhe ajudar, então não vai querer ficar naquilo. E outra assim, como qualquer vício, né? Tem que ser um dia cada vez, né? Um dia por cada vez. É bem Santa Terezinha mesmo. Um dia de cada vez. Sabe? Tipo assim, meu Deus, pra te amar só tem o hoje. Só tem o hoje. Entendeu? Você tem o hoje. Todo dia é uma luta, né? Todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. Então, não vai esperar. Não, vou ver se esse vício amanhã. Aquele momento. Amanhã, daqui 10 segundos, Jesus volta aí e tu tá lascado, entendeu? Jesus voltou aí tu. E pra completar, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Sim. Você dorme, pronto. Você acorda no céu, aí tá lá Jesus olhando pra ti. Fala assim, não, amanhã eu me confesso. Vou fazer isso hoje, amanhã eu vou lá e me confesso. Ainda tem isso também. Mas isso aí também entra no... um pecado até, Gabriel, sabia?
Tipo assim, existe muito esse caso de a pessoa, vou cometer aqui esse pecado, mas Amanhã depois eu vou ali e me confesso, entendeu? Tipo Você tá assim. tentando Deus. Amanhã eu vou. Meu Deus. Aí diz assim, amanhã eu vou no outro padre, porque ali que ele já me conhece, então eu vou no outro. Isso aí, sabia que isso aí, Gabriel, é falta de humildade? Você confessa com o padre, aí, meu Deus, fiz a mesma coisa, o que aquele padre vai pensar de mim? Aí eu vou procurar outro padre, isso é falta de humildade. Entendeu? Hoje, pra mim, mortificar, pra mim poder vencer esse pecado de ser mais humilde, eu sempre procuro me confessar com o mesmo padre. Entendeu? Sim. Mas, mesmo padre, pra saber que eu sou ruim. Olha, eu sou ruim mesmo. É isso aqui, eu sou eu, é o meu humano, é o meu pecado, eu sou assim. Mas sempre que eu tenho. Mas também é com todo padre, é o mesmo padre toda a vida? Não, se eu tenho uma oportunidade, quero me confessar, não tô conseguindo, e arranjar uma oportunidade de uma pessoa que quer me levar, entendeu? Aí eu vou, me confesso com outro padre. Sim. Mas assim, eu sempre procuro me confessar com o mesmo padre, porque até ele, vendo aquilo ali, pode me direcionar melhor, pode me dar um conselho, entendeu? Sim. Sim, com certeza, com certeza. Aí uma coisa que eu tava vendo aqui, nos pontos que eu vi aqui, é na adolescência. Assim, o jovem está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Se uma tela com pornografia pode afetar seu processo. De desenvolvimento? Pode, exatamente. É conhecido pra mim, não sei não. Exatamente por conta que tem ele todo tá se conhecendo. Sim, ter todo um ciclo hormonal envolvido realmente pode dar um déficit de desenvolvimento do jovem, sabe, em diversas áreas da vida dele, inclusive na questão de psicológica, de como ele vê a mulher, de como ele vê a pessoa do outro sexo, no caso do homem, né, que a gente tá falando mais do... Sim. Daqui a pouco vai entrar uma mulher, ela pode explicar um pouco mais como é a mulher. É muito louco, porque assim, cara, a pornografia, ela realmente faz você ver a pessoa como objeto, sabe? Assim, aquela pessoa é feita pra me dar prazer, e isso, assim, é totalmente errado, sabe? Totalmente. E aquilo vai ficando no seu cérebro, né? O seu cérebro vai ficando... Exatamente. Existe um fenômeno no vício à pornografia que se chama liberação pré-frontal, sabe? Que seria a parte frontal do nosso cérebro, digamos assim, ela apaga, sabe? Tipo assim, nosso cérebro tá todo funcionando, sabe? A parte da frente apaga. Mas a parte da frente, tchum, entendeu? Dá um blackout, sabe? Mas aí, vai, fala. O que acontece nessas situações, certo? A pessoa, ela perde, digamos assim, né, de forma bem grossa, um certo senso de moralidade, sabe? Ela começa a dizer coisas, pensar e agir de forma inadequada, entende? Existe um caso muito famoso disso, de liberação. Portanto, ela vê aquilo, né? Ela vê aquilo... Um caso. Portanto, ela vê aquilo, ela vai começando a querer viver aquilo. Eu li às vezes em um livro que, assim, as principais coisas que fazem a gente tomar uma atitude começam no pensamento. Primeiro você pensa, depois você começa a falar, depois você começa a agir, entendeu? Sim. O pensamento gera a imaginação gera a ação. Eu acho que é isso, alguma coisa assim. O pensamento, imaginação, ação. Você pensa, depois você... Não, pensamento gera o sentimento, depois gera uma ação. Você pensa, sente aquilo, depois você começa a agir de acordo com aquilo. Uhum. Aí tá em mente pensar, será que existe um tempo para aquele jovem ter contato com isso, alguma coisa, tempo de amadurecimento? Pronto, assim, né? Tipo, um jovem, o homem de um modo geral, ele sofre dessas tensões sexuais durante toda a vida dele, ok? Tensões essas que surgem mais durante o período da adolescência, ali entre os 10 e 15 anos, tá certo? Que é onde vamos colocar assim, tipo, existem hormônios que agem dentro de nós, e quando tá no período da adolescência, começa a surgir, se aflorar. Exatamente, começam a surgir, certo? Então, quando começa a surgir, a gente fica mais suscetível, sabe, à ação desses hormônios. A gente fica mais suscetível, então eles vão surgindo, e
como a gente nunca experimentou desses hormônios mesmo, dessa sensação hormonal, acaba que ele tem uma grande influência sobre a gente. Aí quando vai passar do tempo, meio que você se acostuma com essa ação hormonal, entende? Por isso e aí você fica dependente daquilo, né? Porque o seu corpo se acostumou com aquilo e aquela quantidade de hormônio é o que é suficiente para ele hoje. Aí você sempre busca ter aquela quantidade. Pode ser exatamente esse o caso. Tipo assim, você, na sua adolescência, você tinha essa tensão, você se rendeu a essa tensão, certo? E você chegou na sua vida adulta com uma alta necessidade disso. Da mesma forma como se você, na sua vida juvenil, não tiver uma tanta vivência disso, na sua vida adulta, você não vai precisar tanto. Sabe? E aí, cara, boa colocação. Eu sempre fico pensando assim nos nossos avós, tipo assim, porque antigamente eles não tinham a internet, pô. Aí eles não tinham era só revista de ter a pornografia, tá ligado? Eu fico devia ser... como vai ser prejudicial isso para as próximas gerações que já nascem, sei lá, com o celular na mão, entendeu? Já no nascem, tempo deles, já tem um dinheiro para dar o celular pro menino. Já faz no tempo dele. Boa noite, Jennifer. Olá, Jennifer. E aí, Jenny? Pra quem não conhece, ela é a gente da comunidade de vida que quer se apresentar aí, Jennifer. Só um minutinho. Deixa eu pegar o fone. Certo. Show. Aí falando eu queria falar que eu penso no tempo dos nossos avós era mais difícil, porque antigamente era só revista e quando o pessoal ia na banca, todo mundo já sabia que ele tava comprando, né? Tem isso mesmo. Mas antigamente, velho, era começar a comprar escondido, sei lá, uma coisa do tipo, entendeu? Porque a vergonha era grande, né? Pelo menos, deve ser muito grande a vergonha. Com certeza, sabe? E eu acho também outro ponto importante a gente entender nessa questão do vício da pornografia é que leva ao vício da masturbação, certo? Você vai gerando um vício da masturbação também. E isso reduz aquilo que é o homem, a pessoa humana, sabe? Tipo assim, uma vez eu vi numa pregação do irmão da comunidade, o Carmadélio, certo? Que ele fala muito sobre esse assunto, muito mesmo. Sim. Inclusive, fala que tem um curso dele. É O Homem Segundo o Coração de Deus, gente. É muito bom, viu? Eu tenho esse curso, eu tô fazendo também. Pronto. Então, uma vez ele fala uma coisa que eu acho que é muito real nesse sentido, de que quando a gente peca, né, nesses pecados, a gente se reduz à nossa genitália, sabe? Não existe mais nada, não existe, tipo assim, não existe o homem, só o que importa é a genitália, só o que importa é o seu pênis ou a sua vagina. É tudo que importa. Eu não vejo mais nenhuma outra coisa. Aquilo ali. Você reduz a imagem que Deus criou do homem segundo a semelhança de Deus. Exatamente. Você já olha pra a única coisa que é inferior a tudo isso, entendeu? E dá pra olhar pra mulher só aquilo. Como se só tivessem aquilo. Exatamente. Você reduz o homem como um todo a apenas uma parte. Sabe? O resto do homem é descartado. Não importa. Não é necessário. Ok? E aí é onde reside o pecado contra a castidade. Sabe? Porque o pecado da castidade... a castidade, na verdade, ela consiste em ser inteiro. Você é um ser inteiro. Isso. Sabe? Você é um ser completo. Você não é um ser fragmentado ou reduzido. Então, quando a gente pega num pecado como esse e reduz a nossa genitália, a gente pega contra a castidade. Porque nós não somos mais inteiros. Nós somos apenas uma parte. Sim. Entende? Que no caso seria a nossa parte genital. Eu tava vendo aqui no livro, deixa eu ver aqui, que o pecado da masturbância, ele é um pecado que vai contra o amor, né? Porque você tá vivendo só pra si mesmo.
Com certeza, é um pecado que se volta. Tanto o pecado da masturbação como o pecado da pornografia. Sim. Sabe? Eles são pecados egoístas. Entende? Porque não tem vista um outro, não tem fruto, não existe fruto. Sabe? Não é algo que gera fruto. Tudo aquilo que não gera fruto é algo que se perde em si mesmo. E se perde em si mesmo, se perde no próprio ato, se perde na própria ação, não é algo voltado para o amor. Sim. Aí como é que a pessoa pode saber que se ela, por exemplo, ela pratica esse vício, mas ela ainda não tem a dependência? Como é que ela pode saber que ela já está dependente daquilo? Bem, como é que a pessoa sabe que está dependente daquilo, né? Acredito que a frequência, sabe? A frequência que a pessoa ela realmente consumir, né? Vai praticando, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim que ela vai sabendo como se ela tá realmente nesse processo de vício, sabe? Mas assim, é porque é muito difícil a gente dizer aonde surge o vício. Sim. Do ponto concreto, assim, tipo assim, a partir daqui eu vou me tornar um viciado. É muito difícil você dizer isso. Muito difícil. Cara, agora deixa eu voltar. Já caiu o assunto, mas eu tenho que voltar, porque eu tô lendo esse livro aqui que um amigo meu me deu sobre castidade. Vocês estão lendo aí ou tá esperando? Cara, sim, tá pra mim. Aí vocês falaram sobre castidade como uma obra. Eu tentei. Tem uma frase desse livro que eu anotei, cara, que eu vou falar aqui pra vocês porque eu achei muito massa. É o seguinte, ó. Somente que quem se tem inteiramente pode dar-se castamente a outros. Porque somente quem tem Deus tem a si mesmo e pode dar-se por inteiro. Entendeu? Então, assim, cara, castidade, cara, é capaz de fazer todas as renúncias. Um ser casto é capaz de fazer todas as renúncias que podem falsificar a autenticidade do amor. Então, assim, quando você não é casto, você meio que falsifica, você meio que plageia o que Deus criou como amor. Às vezes a gente acha que sexo é pecado. Sexo é pecado quando é vivido desregradamente, fora do casamento. Porque sexo foi uma coisa que Deus criou, Deus fez do sexo para que acontecesse, para que fosse algo feito. Com certeza. Não fazer nada, entendeu? Então, assim, quando a gente. Até porque o casamento ele só se concretiza com o casal. Ele tem a sua noite de núpcias, entendeu?